Que a paz e o imenso amor de Jesus possa nos envolver carinhosamente. Então nós vamos, nestes instantes, nos elevando carinhosamente em pensamentos e sentimentos, sentindo a presença amiga e amorosa do nosso mentor individual, este companheiro que sempre nos auxilia e nos fortalece em todos os momentos. Vamos nos ligando carinhosamente ao mentor desta casa bendita, que nos oferece tantas oportunidades, rogando também o seu amparo e o seu auxílio. Saudando ao mentor deste trabalho de assistência espiritual, que ele também possa estar ao nosso lado nos inspirando, nos amparando nas nossas necessidades. Nós vamos saudando a todos os amigos da espiritualidade, que também nos auxiliam, nos fortalecem, que nos amparam. E vamos rogando ainda o amparo de Nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Vamos agradecendo a esta Mãe querida todo o seu carinho e todo o seu amor. Nós pedimos, Senhora, que a luz azul do seu manto possa nos envolver, nos trazendo paz, harmonia, serenidade e sustentação. Nós te pedimos ainda que possa nos elevar, Mãe, até Jesus, o teu Filho amado. E a Jesus nós vamos agradecendo, Mestre, o seu imenso amor por nós. Agradecemos pelo seu Evangelho, pelos teus ensinamentos, pelos teus exemplos. Rogamos, Senhor Jesus, as tuas bênçãos, que possamos sentir sempre a sua presença no meio de nós, que possamos nos sentir envolvidos no seu amor, na sua paz e na sua luz. Nós pedimos, Mestre, que possa nos dar sempre sabedoria, discernimento, esclarecimento e compreensão diante das situações que vivenciamos. Conduza-nos, Mestre, até Deus, nosso Pai, o Criador de nossas vidas. Aqui nós vamos saudando carinhosamente com a prece que nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de todos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam, nós agradecemos carinhosamente e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, que a paz e o imenso amor de Jesus possa nos envolver. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema Amar os Inimigos. Esse assunto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. E também ele é baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 47. Então, nesse trecho do Evangelho, Jesus diz o seguinte: aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, e que faça e levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas aos vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Bom, para começarmos, nós poderíamos dizer que
Na verdade, amar os inimigos não é fácil. Podemos dizer até que estamos aprendendo ainda a amar mesmo os nossos amigos. Nesse sentido, o Humberto Rudin ele fala que este é um dos tópicos do Evangelho que é um dos mais repetidos no mundo pelos cristãos. Mas de todos os trechos do Evangelho, ele fala que esse geralmente é o menos praticado. E segundo ele, a razão disto é que muitas vezes nós não entendemos o que Jesus quis dizer. Então a razão desta falta de prática de amor aos inimigos, de praticar esse amor aos inimigos, nasce de uma falsa compreensão das palavras de Jesus. Kardec também no Evangelho segundo o Espiritismo fala a mesma coisa. Ele nos esclarece de que geralmente há um equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste trecho do Evangelho. Ele esclarece que Jesus não pretendeu, falando dessa forma, que nós tivéssemos para com o inimigo a mesma ternura, a mesma atenção que nós dispensamos para um irmão ou para um amigo. E ele continua dizendo que amar os inimigos não é, portanto, ter uma afeição que não está na natureza, porque isso contraria mesmo a própria lei e o instinto de conservação. Então não se pode ter o mesmo sentimento de confiança, de entrega que se tem para com um amigo e agir da mesma forma para com o inimigo, até porque este poderia trair a nossa confiança. Kardec mostra ainda que isso se deve sobretudo à pobreza da nossa linguagem, que muitas vezes nos obriga a servir do mesmo termo para exprimir sentimentos diferentes, ou matizes de sentimentos diferentes. E ele diz que cabe então, quando a linguagem não consegue expressar exatamente o sentido perfeito das expressões, cabe à razão estabelecer as diferenças, como é o caso dessa passagem. Algumas línguas têm palavras diferentes para expressar coisas específicas, né? Como, por exemplo, na língua grega, que é a língua na qual, inclusive, um dos evangelhos foi escrito, havia palavras diferentes para expressar diferentes manifestações do amor. Então, por exemplo, no grego, eles tinham uma palavra para expressar o amor romântico, que é a palavra eros. Eles tinham também uma palavra philos, que significava amor fraterno. E tinham uma palavra chamada ágape, que expressava o amor divino, ou o amor transcendente. E uma outra, chamada storgê, que era utilizada para indicar o amor dos pais pelos filhos. Ou seja, eram palavras diferentes para expressar sentimentos diferentes em situações diferentes. Em geral, a maioria das línguas não tem tantas palavras assim para expressar diferentes matizes do amor. Então, quando Jesus fala amar os inimigos, o amar neste sentido não tem o mesmo significado do amor que nós dedicamos a outras pessoas, ao amigo, aos pais, aos parentes, aos esposos, às esposas, né? O Espiritismo, então, nos ajuda a compreender melhor o pensamento de Jesus, ao mostrar que amar os inimigos não é depositar confiança, ternura, aquelas efusões de amizade, aqueles impulsos de simpatia, de afeição, ou mesmo sentir prazer na sua convivência, porque isso seria, como foi dito, contrário à natureza, à própria assimilação dos fluidos, né? Porque a afinidade a gente só sente com pessoas que têm uma energia, a mesma energia. Então, com os inimigos dificilmente isso aconteceria. Mas amar os inimigos, Kardec nos esclarece, que é não guardar ódio, mas perdoá-los. É não se opor à reconciliação se eles quiserem nos procurarem para isso. É não desejar o mal, mas desejar-lhes sempre o bem. É não prejudicá-los se surgir oportunidade, e sim socorrê-los. E ainda alegrar-se com o bem que os atinge. Então esse é o sentido de amar os inimigos, que o Espiritismo nos traz, nos ajuda a entender. Kardec mostra também que amar os inimigos é a mais sublime aplicação do princípio da caridade.
porque ele fala que tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. Em relação ao egoísmo, muitas vezes é difícil até mesmo abrir mão dos nossos interesses para auxiliar mesmo os nossos amigos. Que dirá então abrir mão dos nossos interesses para auxiliar os inimigos? E quanto ao orgulho, quase sempre nós pensamos que é um desaforo fazer o bem àquele que nos prejudica. Então, por isso que Kardec fala que é uma grande vitória sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Agora, é interessante a gente pensar que a recomendação de Jesus de amar os inimigos, ela se reveste de uma grande sabedoria, pois, na verdade, ela beneficia a nós mesmos. Porque quando eu desejo o mal àquele que me ofende ou que me prejudicou de alguma forma, quando eu desejo o mal a ele, eu estou dando forças para este mal. Então é como se a pessoa me jogasse algumas pedras e eu estivesse devolvendo as pedras que ela me jogou. Só que, na verdade, eu estou munindo as pessoas de novas pedras para que ela continue me atacando. Então, geralmente, quando eu desejo o mal para o outro, o primeiro a ser prejudicado sou eu mesmo. Isso é semelhante a uma pessoa que queira, por exemplo, jogar barro para sujar uma outra pessoa. A primeira pessoa a ficar suja é a pessoa que pegou no barro para jogar. Ou seja, ela é a primeira a ser prejudicada. Nesse sentido, também, Paulo fala na sua epístola, na sua carta aos Romanos, ele fala que, ao invés de desejar o mal para o inimigo, ele fala que, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E ele ainda acrescenta: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, Paulo também nos mostra a importância de nós cultivarmos o sentimento de caridade para com aqueles que se dizem nossos inimigos, né? Jesus, no seu evangelho, ainda na passagem que foi lida, ele recomenda que nós fizéssemos orações pelos que nos perseguem. E Jesus fez essa recomendação porque a oração é como se fosse uma luz que ilumina a todos, começando por nós mesmos. Podemos encarar, então, da seguinte forma: se eu tenho uma pessoa que é minha inimiga, e eu também me considero inimigo dela, podemos dizer que todos, né, que ambos se encontram em trevas. Porque quando cultivamos o ódio, o nosso coração e a nossa mente, eles ficam turvados, eles ficam escuros. Mas se uma pessoa se considera minha inimiga e eu não me considero inimigo dela, e eu consigo fazer uma oração e vibrar numa outra faixa, numa sintonia diferente, então é como se eu acendesse uma luz. E essa luz, por menor que seja, ela ilumina todos à volta. A gente pode perceber isso que mesmo a pequenina chama de uma vela, ela fornece a luz suficiente para eliminar as trevas que estão ao seu redor. E a oração funciona da mesma forma. Então, a oração, podemos dizer que a oração é um primeiro passo, inclusive para a reconciliação. Tem uma pequena história que mostra um pouco isso, né? É a história de um jovem a história começa com um jovem que estava no velório do seu pai e que o seu pai havia sido assassinado. E esse jovem estava o tempo todo cultivando sentimentos de vingança, de rancor e aquele desejo de desforrar, né, a morte do pai. E ele mal acabou o sepultamento, então, do pai dele, e ele saiu em busca daquele que tinha assassinado seu pai. Queria se vingar de qualquer forma. E ele estava tão cego pelo sentimento de vingança que ele não se preocupou em se preparar para fazer a viagem, porque ele morava no sertão nordestino e ele precisava atravessar uma boa parte do sertão para encontrar aquele que ele considerava seu inimigo. E ele não se preocupou, então, em se munir de água, de alimento para atravessar
aquele trecho tão difícil. E só acalentando aquele desejo de vingança, ele começou a caminhar, né, inclusive com um animal que ele estava, um burrinho que ele estava, que o estava conduzindo. Ele nem percebeu que ele estava esforçando demais, exigindo demais do animal e exigindo demais de si mesmo, porque ele também tinha passado a noite toda no velório e estava já com suas energias debilitadas. E ele foi continuando. E por fim o animal já não aguentou mais e caiu no chão. E ele estava tão obcecado que ele continuou caminhando naquele sol quente, sem mesmo água para beber, sem um alimento para comer, só vendo o seu desejo na mente, o desejo de vingança. E ele, com tal obsessão, ele foi caminhando até o ponto em que ele também não aguentou e caiu no chão. Aquele sol quente castigando, né? E ele começou, inclusive, a perceber que se ninguém o socorresse, que ele morreria ali. E de repente, então, ele começou a se lembrar do seu pai. Ele começou a se lembrar da infância, de tudo o que o pai havia lhe ensinado, através do seu exemplo de uma vida honesta, do exemplo de amor ao próximo. Ele começou a se lembrar do pai. E de repente ele viu uma claridade diferente, como se tivesse alguém se aproximando dele. E ele viu como se fosse a presença do seu pai ali próximo dele. E ele ouviu como se o pai estivesse falando para ele, pedindo a ele que perdoasse, que esquecesse aquela ideia de vingança. O pai disse ainda que ele deveria pensar em Jesus, nos seus exemplos de amor, de perdão, e que deveria tentar se esforçar para perdoar aquele que ele julgava o seu inimigo. O pai ainda lhe disse que ninguém era totalmente mau e que ele iria perceber isso. Pouco tempo depois, aquela visão se desfez e ele, pensando que seria o seu fim, porque já não estava tendo forças direito nem para abrir os olhos, de repente ele sente passos ao seu redor e ouve a aproximação de alguém. E aí essa pessoa começa a auxiliá-lo. Começa dando água a ele, deu algum alimento e começou a cuidar dos machucados que ele trazia. E aos poucos ele foi recuperando a sua força. E quando ele começou a recobrar a consciência, ainda sem enxergar muito bem direito quem que estava auxiliando, ele lembrou da visão que ele tinha tido do seu pai. E naquele momento, então, ele fez uma prece, uma oração, pedindo a Jesus que o auxiliasse, que o desse forças para começar a entender o que seu pai tinha dito e que o auxiliasse a perdoar aquele que ele considerava seu inimigo. E aos poucos, então, ele foi recobrando novamente a consciência e começou a abrir os olhos e a conseguir enxergar o que estava ao seu redor. E qual não foi a sua surpresa ao perceber que aquele que estava auxiliando a ele era aquele que ele considerava seu inimigo. Aquele que ele estava indo em busca de vingança, que queria matá-lo. E aí ele entendeu as palavras do pai. E ele percebeu que a oração tinha auxiliado a ele a dar um primeiro passo. Tinha auxiliado ele ainda tinha aquele desejo, aquele rancor, aquela mágoa no coração. Mas aquele desejo de vingança, ele estava aos poucos desaparecendo. Então, o primeiro passo havia sido dado. E assim é conosco, né? Se nós também temos dificuldades com alguém, mesmo aqueles que às vezes nos ofendem, mesmo que não seja aquele desejo de vingança, mas quando nós conseguimos fazer uma oração por essa pessoa, nós percebemos que o nosso coração começa a se abrir. Uma outra recomendação de Jesus, além da oração, é que ele fala que nós devemos bendizer aqueles que nos maldizem. E nós podemos perguntar, como é que eu poderia fazer isso? Mais uma vez, a gente percebe a sabedoria de Jesus. Pois quando a pessoa fica o tempo todo maldizendo e reclamando daquilo que lhe foi feito, daquele mal que lhe foi causado, ela mantém o inimigo constantemente em seus pensamentos.
Então, muitas vezes, ela não consegue pensar em mais nada, além daquela pessoa odiada. Quem odeia mantém-se, na verdade, escravo do seu inimigo. Ele faz as refeições, ele dorme e acorda, vive constantemente com esse sentimento em seu coração. E quando nós conseguimos perdoar, nós sentimos que o nosso coração se alivia, ele fica mais leve, e nós nos libertamos da presença constante do inimigo em nossos pensamentos. Um outro esclarecimento muito importante que o Espiritismo nos dá é que, na verdade, a importância de nós perdoarmos os inimigos é porque, na verdade, o inimigo ele não é só aquele ser encarnado. Muitas vezes, a morte nos livra só da presença material do inimigo. Então, no caso da história, se aquele jovem tivesse conseguido matar aquele que ele considerava seu inimigo, ele não estaria se libertando dele. Porque ele poderia continuar no plano espiritual também, de alguma forma, perseguindo e o prejudicando, né? Mesmo depois de ter deixado a Terra. Então, se nós usarmos de benevolência para com o inimigo encarnado, da mesma forma nós devemos proceder também com relação aos inimigos desencarnados. E nesse sentido, a recomendação de Jesus da oração também é necessária para os inimigos desencarnados também. E por fim, para finalizarmos, nós gostaríamos de citar o Emmanuel, quando ele fala que nós devemos perdoar aqueles que não se afinizam conosco, porque muitas vezes as faltas que eles cometeram para conosco poderiam ser as faltas que nós também cometemos para com eles. E nós devemos, ele diz ainda que nós devemos imaginar como nós nos sentiríamos felizes se nós tivéssemos, por exemplo, os nossos erros desculpados e esquecidos por aqueles que nós tenhamos ofendido. Então, que Jesus nos abençoe neste esforço de aprender a amar, iniciando pela oração com aqueles que muitas vezes nós não sentimos muita afinidade. Que Jesus nos abençoe então neste propósito. Que assim seja. Nós vamos então, nestes instantes, agradecendo carinhosamente a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais. Vamos abrindo os nossos corações, nos ligando aos amigos responsáveis pela coleta de vibrações. E nós vamos vibrando muito amor, pelo bem universal, pela paz entre os homens. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, por todo o povo brasileiro. Vibrando por cada irmão necessitado, sofredor, pelos hospitais, por onde quer que haja um leito de dor, pelas crianças abandonadas, pelos jovens, pelos idosos nos asilos. Vamos vibrando muito amor pelas penitenciárias, pelos vales de sofrimento. Vamos vibrando muito amor por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus penetre em cada lar. Nós vamos vibrando muito amor pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vamos vibrando muito amor por todos os nossos amigos. E principalmente nós vamos vibrando muito amor por aqueles que se dizem nossos inimigos. E nós vamos deixando uma vibração de amor em aberto, para que a espiritualidade possa levar onde houver mais necessidade neste instante. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de todos os amigos que nos auxiliam na espiritualidade, nós agradecemos mais uma vez e pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção de hoje. Graças a Deus e que assim seja.